Fala galera, sejam bem-vindos a mais um NTCast aqui. Hoje eu tô recebendo um grande amigo, um convidado, um cara que a vida me permitiu conhecer e colocar em projetos conjuntos e tá sempre junto aqui. Henrique Ávila, seja bem-vindo, muito obrigado, meu querido. Obrigado, Neto, Fausto Neto, obrigado, Nerd Tatuado. É uma honra estar com você, né? Nesse podcast maravilhoso e tão importante para a cultura nerd, para a cultura cultural, para a cultura no geral, que a gente precisa muito, cada vez mais, pessoas assim, que estimulem e incentivem cada vez mais a cultura e elas chegarem a outras pessoas, mesmo à distância. Sim, sim. A gente vem fazendo esse podcast desde a pandemia, há muito tempo. O primeiro podcast que eu fiz foi em 2014, então eu faço podcast há muito tempo. Muito, muito tempo. Uhum. E graças a você eu consegui fazer a minha primeira curso de podcast, que foi lá no Instituto. Foi maravilhoso, a galera curtiu Sim, muito, foi bacana. Eu espero poder produzir mais isso, eu achei perfeito fé em Deus. demais. Henrique, como é que o bichinho do teatro lhe mordeu? É que o povo diz, quando foi que começou o teatro na sua vida, a atuação? E quando foi que você disse, não, eu gosto de atuar, mas também Deus me deu o dom de ensinar? Porque atuar é uma coisa, ter o dom de ensinar, passar para outra pessoa é mais ainda, mais super Sim, poderoso. sim, verdade. Então, no ano 2013, eu entrei no teatro para fazer um curso básico que era no Asas da Liberdade, que estava à frente do Marcos Cordeiro da época. E aí eu comecei a atividade, a gente fazer umas aulas e tudo mais, mas antes disso, a minha madrinha, ela me deu um livro que tinha uns 5 histórias de Maria Clara Machado, que foi o meu primeiro contato com o teatro diretamente. Eu comecei a ler as histórias de Maria Clara Machado e comecei a apaixonar por duas coisas: primeiro, teatro e segundo, a leitura. A partir disso, eu vim fazendo, aí fui para o curso do Marcos, na época do Asa da Liberdade, passei um período, e desse período eu fui começando a fazer personagens voltados na questão religiosa, que há muito tempo atrás eu fui evangélico, né? E participei de uma denominação e fazia algumas apresentações, como a gente faz como forma de evangelização, dentro das denominações. E aí, no período que eu estava com o Marcos Cordeiro, a gente foi fazendo o nascimento de Jesus Cristo lá na cidade de Maria e, consequência, a paixão de Cristo. E eu fui me aprofundando, aprofundando, aprofundando. Aí, em 2013, eu entrei para fazer essas partes e depois fui sendo encaminhado para fazer mais as outras coisas, voltado para o teatro. Bacana, bacana. Hoje você está à frente de. Você já ministrou alguns cursos, você está dando cursos de teatros em algumas instituições de Sim, Arapiraca, né? E aí, isso. como é essa paixão de ser professor também? Porque ser professor não é fácil. Atuar também não é fácil. A Não, pessoa dizer que é fácil se não, atuar, tá não, mentindo. não não é de jeito nenhum. A função do professor é muito importante para a sociedade, que ele consegue trazer de uma forma muito objetiva, sabe? E ao mesmo tempo muito natural, o que pode acontecer e provocar na sociedade uma reflexão. O teatro, ele nasce da proposta, principalmente de lecionar, com uma forma de eu preciso me expressar. Como é que eu vou me expressar? E qual meio que eu faço para que eu consiga me expressar? E foi aí que eu comecei a fazer as minhas formações voltado para o teatro. No decorrer do tempo, eu disse: não, acho que dá para trazer isso para a sala de aula. E aí comecei a trabalhar no colégio, nos colégios particulares aqui de Arapiraca e também em colégios públicos, né? O Crispiniano Feira de Brito, que eu trabalhei numa época, que eu já comecei muito tempo, né? Quando eu comecei para o teatro, eu já fui fazendo uma formação ou outra e tudo mais. E aí, na forma de lecionar, de transmitir o saber e o conhecimento, exige mais um pouco, porque você precisa ler, e você precisa ter técnica, de onde vem, como é usado, quem inventou, quem pesquisou, quem já veio antes de você. Então, isso exige uma questão de leitura muito, muito didático, voltados para os livros. Mas também requer uma questão de prática. Então, eu preciso juntar o teórico, né? E juntar a parte prática que já venho alcançando no decorrer do tempo.
Hoje fica muito mais fácil chegar, vamos fazer exercício tal, e não ser repetitivo, porque os exercícios mudam de acordo com as necessidades, mas sempre são os mesmos, porque é o teatro ele modifica-se com o tempo, mas o teatro sempre permanecerá sempre teatro. Sim. Aí você botou uma coisa na minha cabeça que eu fiquei aqui matutando. Ler, você falou que antes, quando começou o Sim, teatro, você gostava de ler. Uma pessoa, para se apaixonar ao teatro, primeiro tem que gostar de ler? Ou eu estou viajando demais? É tem que importante? gostar. Tem que gostar, né? Obrigatoriamente a gente gostar. Por exemplo, eu tenho várias fileiras aqui na minha estante. Dessas fileiras, 2 delas são só de livros de teatro. Hum, Henrique, você já leu todas? Não, mas 80% eu tive que já ler, porque necessariamente eu preciso ter a questão como é que eu vou fazer um texto dramático sem eu saber o que significa ser dramático? Então, precisa entender o que é a dramaturgia, de onde ela vem, como surgiu, por exemplo, o teatro brasileiro, porque nós também temos raízes aqui brasileiras, sem ser, como muita gente só fala externamente, né? Mas a gente tem muita raiz voltado para isso. O que a gente não tem muito é teórico. Então, a maioria dos teóricos, por exemplo, são muito de fora, Alemanha, França, Inglaterra, na Grécia e tudo mais. O teatro ele não nasce, por exemplo, na Grécia. O teatro nasce dos homens primitivos, com a ideia de se comunicar um com o outro. Só que quando chegou no teatro, né, quando chegou na Grécia, foi se modificando a partir de fazer os deuses nas suas grandes festas. Então, eles tinham a proposta de trazer isso para os deuses e eles eram elogiados. E as mulheres eram proibidas de fazer alguma representação. As mulheres eram proibidas de fazer qualquer personagem. E os homens faziam as representações femininas, com as máscaras e figurinos. Você abriu assim uma coisa na minha cabeça que eu pensava tudo. O teatro nasceu na Grécia. Eu acho que decorei esse texto da escola. Teatro nasceu na Grécia. E você Sim, fez assim na minha cabeça. Explodiu, né? foi. Cara, fantástico, fantástico. Porque É, aí vem outra coisa que tá me matutando. Você falou, tipo, ler, estudar e entender o que você vai ensinar. Interpretar. Você tá lendo um texto, a sim, interpretação também vem disso, né? De interpretar o texto. isso. O que o cara tá passando no texto para você Uhum. ensinar é um puta dom. Isso. Vou Exige um pouquinho. vou Exige um elogiar pouquinho. E a às noite vezes a toda gente aqui acaba se hoje. perdendo. E às vezes acaba indo no decorrer da situação, você confundindo. Porque, por exemplo, às vezes você fica um pouco agoniado quando você está fazendo uma cena que você leva para o aluno ainda não entendeu. E aí você precisa mastigá-lo. Só que, em alguns cursos que a gente vê, eles não mastigam. Então você tem que se doar, você tem que fazer, você tem que tentar, pelo menos, fazer algo diferente. Eles não fazem de uma forma mastigada, sabe? De uma forma didática. E eu gosto de ser muito didático. Então, acho que cada um tem um diferencial de alguma coisa. Eu sou voltado muito para a questão didática. Não entendeu, vou. Não entendeu, repete. Não entendeu, repete. Não entendeu, repete. E, por exemplo, o Konstantin Stanislavski, né, que é um dos grandes teóricos do teatro mundial, né, que ele não é brasileiro, ele fala sobre isso. A questão da gente repetir, como é que a gente repete, como é que a gente traz isso para o personagem. Então, vai muito da leitura, porque precisa muito. E aí, por que eu preciso ler? Porque eu preciso entender o contexto. Eu vou fazer um personagem de cultura nerd. O que é o mundo nerd? Como é que funciona esse mundo nerd? Qual é os principais personagens deste mundo que eu consigo trazer para a cena e as pessoas se identifiquem? Como é que eu vou me identificar com aquela história, com aquela peça, com aquele teatro, com aquela encenação, com aquela representação? Porque o ator, ele representa, né? A gente não apenas atua. Atuar, realmente, a gente faz. Mas a gente representa, diferente do circo. O circo, ele não representa. O circo, ele é. O palhaço, ele é aquilo. É diferente do teatro. O teatro, a gente representa aquilo. Hum. O personagem do palhaço, ele cria-se um personagem, né? Aquele palhaço tem as caricaturas, os trejeitos dele. Outro Sim, palhaço já tem outro jeito de fazer outro jeito. o seu jeito, né? É, vem uma Outro jeito. pergunta assim, vem, você
a gente não vai entrar agora nesse assunto, mas vai ter essa pergunta Perfeito. ainda. Tá Você bom. é um cara do teatro. Você Sim, atuou na primeira série como o grande personagem Samuel, que a gente vai falar logo, logo. Aguenta aí, sim. Samuel na série Contos Perdidos de Alagoas, que eu fiz parte do roteiro, da equipe de roteiro, junto com o Vitor, com Lorena, com o Pedro. Fiz a direção de fotografia junto com o Rudney e o nosso querido Daniel Talento. Que a galera foi maravilhosa a série. Você a paixão não vai apagar sua paixão nunca. Nunca vai dizer que se apaixonou pela atuação de cinema. Mas mexer Sim. um pouquinho a atuação de cinema com a do teatro, qual é que você mais prefere? Sei que você prefere já ainda do teatro, mas qual que você. Pô, gostei também disso. Chegou a sentir Ah, isso? senti, com certeza, porque o audiovisual, ele é muito do agora, do já. Você já vai meio que pré-pronto, mas também não é um pré-pronto dizendo que já sabe de tudo. Você precisa estar confiante, confiando naquilo que você está fazendo. E o audiovisual, ele tem essa magia de aproximar, de ser muito mais agora, vamos, faça. O teatro, ele, por exemplo, a gente precisa viver muito tempo, a gente passa pelo processo de construção do personagem, muito mais longo, a gente passa pelo processo de decorar texto, saber do figurino, ter a questão dos cenários, dos objetos de cena. Então, isso a gente faz em uma hora. A gente passa meses para montar, para apresentar em uma hora. O cinema, já a equipe é maior, as pessoas são totalmente diferentes, você contracena com mais pessoas, eh, os gestos você contém. E aí é muito mágico também, mas ele é mais contido. Então eu confesso que na série me pegou porque no início eu fiquei um pouco mais receoso. E até eu não conversava muito com as pessoas. O pessoal dizia, Henrique, tenta relaxar. Eu digo, mas a minha cabeça funciona assim. Eu estou relaxado quando eu estou entendendo o que é que eu estou fazendo. Enquanto eu não entender o que é que eu estou fazendo, eu não consigo relaxar. Por incrível que pareça. E aí eu ficava um pouco nervoso nesse sentido, né. Tanto é que eu estava uma dificuldade do personagem, perguntava sempre como é que fazia, tive dificuldade na construção em alguns momentos, e depois, num passar do tempo, fui compreendendo mais, trazendo com que eu realmente liguei, aquilo dá para fazer. E aí quando a gente vem agora, a gente vem, assim, de uma forma de: "Poxa, eu deveria ter feito muita coisa assim, tal. Ah, eu deveria ter isso, porque a gente tem muito disso de cobrar, né, o ator. Mas quando eu olhei, não, era para aquilo acontecer naquele exato momento, era algo que era para acontecer daquele jeito, e a partir disso agora eu vou criar outras situações para que eu venha, ter outras oportunidades. Que o audiovisual, ele é um espaço muito mais fechado do que o teatro. O teatro parece ser um pouco mais aberto, mas assim, é mais abrangente o teatro. Uhum. O cinema ele torna-se ainda mais, eu não digo restrito, mas eu digo mais difícil acesso, que a gente é mais difícil acessar. Eu Sim. acho mais essa questão. Não seria. Esse questionamento que você me colocou agora, foi tipo, não seria porque o teatro, as peças já foram realizadas, você já entende, tipo, eu vou jogar lá em cima. O Shakespeare já foi interpretado e todo mundo já sabe, não é que saiba a história, todo mundo sabe a história, mas sabe como atuar, como é que vai seguir aquela peça. No audiovisual a gente tem que, tipo, aquele roteiro tem o diamante do personagem e a linguagem que o Sim, diretor quer levar. E aí você, isso, como ator, tem a sua liberdade criativa de construir aquele personagem. Essa liberdade criativa do audiovisual é bem mais rápida porque você não tem um prazo curto, um tempo curto para sim, produzir, como você falou, e no uhum, teatro você tem um prazo maior, né, de construção. Isso também sim. pesa para a construção do personagem no audiovisual? Pesa, pesa sim, com certeza. Muito, muito mesmo. Geralmente, como eu disse, eu leio muito, só que eu tenho lido mais coisas voltado para o teatro. Uhum. Então eu não me dediquei tanto para o audiovisual, como eu deveria, digamos assim, para que eu tivesse mais, técnica, e aí também tem a questão, além da técnica, uma naturalidade que é o que a câmera pede. Seja natural, seja você. Como é que fazer uma cena que é muito mais fácil e você fica mais à vontade. No teatro, eu vou me preparar um período longo, eu
vou saber que a minha voz vai estar naquele exato momento, a minha respiração vai ter naquele exato momento, a minha atuação vai ter naquele exato momento, para que de fato eu tenha um produto final que é o espetáculo. E é diferente, porque mesmo sendo espetáculos já foram montados, o frio na barriga é o mesmo, que a gente faz de audiovisual, as pessoas estão olhando o tempo todo também, e só que é uma coisa que eu acho mágico no cinema, é a conexão da equipe. E isso faz com que, não sei se facilitou muito o meu trabalho, mas a conexão muito na equipe. Quando você se conecta com a equipe, com a linguagem do roteirista, com a linguagem do diretor, com a linguagem do câmera, e aí você entende que esse aqui é o caminho, sabe? Mas nem sempre pode acontecer isso. Pode acontecer que no meio do caminho eu me desviei para outro caminho. Eita, peraí. Henrique, eu acho que você está distante. Vamos voltar. Sabe? Pode acontecer também. E eu quero que você conte pra galera, eu tava dentro, você tava dentro, como foi que chegou pra você esse convite de ser o Samuel no Contos Perdidos? Pra mim foi, eu digo pra Vitor que foi amor à primeira leitura, né? Como foi pra você? Rapaz, no início eu fiquei muito nervoso, muito receoso. Eu sou um virginiano. O virginiano, ele é muito, eh, assim, ele é calculista assim, em todas as situações e ele fica receoso em tudo. Então, por mais que ele tenha uma confiança grande no que ele está fazendo, ele tem um receio de algumas questões. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, fazer um personagem desse e tudo mais, tal, tal, tal. Só que na época, quando eu fiz assim, ó, vai ter esse teste para o personagem, só, vai ter, que a gente foi fazer a primeira leitura, foi lá no prédio com o Anderson, né, o Joyce Isso. Anderson, o Lucas, você, aí tava o Vitor, tava uma galera muito massa. E tem outros atores também participando. Quando eu vi que ia fazer o personagem, aí eu fiquei, pronto. Primeira coisa foi, meu Deus, eu vou dar conta? Primeira pergunta foi essa. A segunda era, é um peso muito grande. Como é que eu vou fazer isso? E aí fiquei me questionando, mas ao mesmo tempo, fiquei com muita vontade de fazer, com muita vontade de querer mostrar o trabalho, com muita vontade de dizer assim, poxa, dá para fazer, eu acho que eu preciso fazer algo diferente. E como você falou na pergunta anterior, é como o diretor pede, a linguagem que o diretor está pedindo naquele momento. Então, o personagem Samuel, ele veio da proposta dos diretores daquele momento, como eles queriam, dessa forma. Diferente como o Henrique, Henrique, e aí eu digo novamente a mesma coisa, não vá pronto, você vá confiante, é diferente. A gente precisa ir confiante, mas a gente não vá pronto, porque a gente precisa estar pronto em alguns aspectos, algumas coisas, para que o diretor ele consiga trabalhar com você outras situações. E você viver a cena, né? Eu lembro que nas gravações, a minha dificuldade maior, por exemplo, foi cair na mesa. Eu não estava conseguindo conectar. Tanto é que a gente gravou umas 12, 13 vezes lá na igreja, na capelinha. Depois mudamos a cena, porque foi para outro local. Mas eu tinha dificuldade muito grande de só tombar numa mesa. Porque a forma que ele queria era muito mais natural. Muito mais natural. E quando a gente mudou de local, a gente conseguiu ser muito mais natural na outra do que naquele a que nós estávamos. Aí tanto é que na primeira fez, na primeira gravou, na segunda gravou, na terceira gravou, eu digo: "Pronto". Fizeram 4 vezes tranquilamente, porque ficou muito mais natural. Sim. E, assim, agora vem uma pergunta cabulosa. É uma câmera só. A gente Hum. tá lá, uma câmera ligada, umas 10 pessoas por trás filmando a equipe naquela cena. E no teatro é 100, 200, 300, 1000 pessoas. Qual é esse nervosismo que para você, ator, é mais natural? Qual é que pesa mais? O, o audiovisual ou o teatro, que o coração mais fica acelerado, O assim? audiovisual o audiovisual com certeza, porque a câmera está próxima, ela vai ver suas expressões bem mais, eh, nítida, sabe. A câmera ela aproxima você do público, ele vai enxergar você a partir da lente da câmera. Então, no teatro, eu sou muito mais grandioso, no cinema eu sou muito mais assim. Então, eu preciso trabalhar aqui, para você concentrar aqui, e a câmera pegar. E aí eu: "Certo, como eu vou olhar?". E nem posso olhar para a câmera, eu tenho que olhar para o outro lado, para o personagem que está ao meu lado também, para o colega de cena, mas ao mesmo tempo transmitir uma naturalidade daquela cena. E aí, diferente do teatro, mesmo tendo a quantidade de pessoas
é mais amplo e as pessoas estão lá. A câmera não estão lá. É apenas uma pessoa representando todas. Então torna-se muito mais difícil. Parece ser fácil, porque só tem uma, mas é muito mais difícil. Porque a gente, por exemplo, a gente não pode errar em texto. Ah, a gente erra, pode voltar e tudo mais. Mas a ideia é que a gente não erre. Não tem isso. Porque tem a locação, tem a equipe, tem os atores, tem os colegas, tem os maquiadores. Então, é uma equipe grande atrás disso. E aí vem essas cobranças que são necessárias para que a gente faça. E aí vem mais uma vez uma questão. Por isso que eu não conseguia relaxar. Porque eu entendia a proposta daquilo tudo, eu estava conseguindo viver tranquilamente, a emoção estava maravilhosa, mas eu tenho que entender que eu tenho que entregar algo, né, e assim, quero muito que quando o pessoal for assistir, tenha o mesmo olhar que a gente teve quando a gente gravou, né. Hum. Henrique, uma coisa que eu queria saber, assim, hoje, o Henrique de hoje, olhando para o passado, olhando para aquele pequeno Henrique, já se Uhum, imaginava dentro de você, tipo, eu quero isso pro teatro, porque a gente tem isso. Eu uhum. comecei, eu tinha vontade de fazer direito. Meu primo olhou pra minha cara e fez, bicho, tu não gosta de ler, então não faz direito. Aí eu disse, é mesmo, né? Eu vou pra informática, fui pra informática. E o Henrique, criança, o que é que ele sentia, o que é que ele tinha no seu coração? E hoje ele está realizando isso, está no, tá à frente de vários cursos de teatro aqui em Arapiraca, ter reconhecimento na cidade que ele mora, a galera saber do seu trabalho, confiar no seu trabalho, estar tá à frente de um instituto, dando aula, dando curso, trazendo vários jovens para o teatro. Ah, é porque é muito assim, eu não tive uma infância tão bacana devido a várias situações que a gente foi decorrendo, nós somos uma família muito pobre, nós alguns períodos a gente teve que morar na rua, e aí a gente não tinha muito tempo de sonhar. Eu me lembro que quando criança, o sonho maior que a gente tem quando é criança, quando a gente passa assim, é ter uma casa. É o maior sonho. E o segundo vem comida. Porque mesmo no meu caso, eu pensava primeiro as casas, porque a comida, pouco ou muito, chegava, a gente recebia, fazia isso e tal, mas a casa não. E aí a arte, ela vem como essa forma de transformar a vida da gente, fazer com que a gente, poxa, onde é que eu posso chegar? Onde como é que eu posso chegar e por onde eu vou também, sabe? E aí a gente vai agarrando as oportunidades. Se eu visse a criança de lá atrás, primeira coisa que eu ia dizer assim: "Meu filho, não sofra tanto". Primeira coisa, sabe, eu ia dizer assim: "Não sofra tanto, denuncia as injustiças da vida, denuncie", isso eu ia dizer mesmo. E a segunda é que assim, você está no caminho certo do teatro. Você está no caminho certo que vai lhe levar para isso. Não desista. Você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Agora tem paciência. Tenha paciência, paciência e paciência, porque é um trabalho muito de formiguinha, né? Que a gente começa aqui, começa ali e tudo mais. Às vezes dá vontade de, poxa, eu vou desistir, vou para outra área. Ah, não sei o quê, vou para outra situação. A minha primeira, eu primeiro eu me formei em magistério, aí depois eu fui pedagogia, e agora estou fazendo licenciatura em teatro, para que tivesse mais, assim, um abrangente e, de fato, eu gosto de lecionar. E uma linguagem que eu gosto muito é a linguagem inclusiva, a linguagem que outras pessoas que não têm acesso possam participar. A inclusão no sentido geral, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, enfim. E aí eu olharia realmente, o meu olhar muito para a criança é: Henrique, não desista, Henrique, persista, mas saiba que você vai enfrentar algumas coisas, então esteja pronto, mesmo sendo um desafiador. Você é um cara persistir. Persistir é uma palavra Oh, que é difícil. A pessoa é desiste, a verdade. pessoa no primeiro turbilhão, a pessoa diz, não, não vou por aqui. Mas essa persistência é forte em você. Isso aí eu digo que eu conheço um pouco você. Que é boa. Que você é um cara que batalha, que rala muito, que a gente é brasileiro, né? Brasileiro nada é Brasileiro, fácil. brasileiro, nordestino, né, Neto? É, tudo, velho, a gente tem que ralar. Henrique, a gente tá falando de um edital, a gente tá falando de uma premiação. Você também
escreve para projetos de editais? Você já conseguiu Sim. ser contemplado? Como foi? O que é que você acha da importância dos editais para a arte? Olha, os editais da PNAB e do Paulo Gustavo, que também teve, eles foram muito importantes e são muito importantes para o fomento cultural com os artistas, tanto municipais quanto estaduais. Eu sinto falta muito ainda de recursos próprios da própria secretaria. Isso eu sinto, não vou mentir, enquanto artista. A gente já, enquanto eu faço parte do Conselho de Cultura, já levamos essa questão há muito tempo, mas ainda é algo a se trabalhar e se cobrar bastante, certo? E os editais, eles ficam muito importantes, eles são importantes para esse fomento cultural, esse movimento que a gente faz na cidade e no estado. Porque enquanto está muito parado, né, a gente vem com os editais, mesmo alguns não sendo contemplados, porque a gente sabe que é uma seletiva, infelizmente não são todos, a gente queria que fosse todos, né? Mas, assim, participar de editais requer muita paciência também, ler muito e saber o que é que você vai conseguir. O, o Regis, ele estava com dúvida para fazer o projeto dele. E aí ele disse, Henrique, olha, eu vou fazer assim e tudo mais. Aí ele mandou para mim, eu digo, ó, estou um pouco corrido, não posso fazer o projeto. Mas você já tem pronto? Ele tem um pronto. Aí mandou e a gente foi. Eu digo, olha, troque isso por aquilo, corrija isso por isso, faça isso sei o quê. Não, eu acho que a ideia do seu projeto ainda não está no foco. Qual é o foco do projeto? Então foi organizando, 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 e graças a Deus ele conseguiu passar, que vai ser sobre cultura nerd também, né? Que é alguma coisa assim, a Sim, apresentação, né? é. Né? E aí, mas assim, é um processo muito longo e muito lento também ao mesmo tempo. Tanto é que a gente passa por várias situações. Primeiro você tem que se inscrever, depois tem que provar que você está sendo artista, mas aí eu estou provando fulano, aí tem a questão de cota que muita gente acha ruim, não sabe dos lugares que as outras pessoas também pertencem, sabe? Mas os editais, em geral, eles são de extrema importância para o fomento cultural, seja municipal, seja estadual, para que o artista mostre cada vez mais a sua potência e a sua função tão importante, que é a arte, que é a cultura. Mas ainda há ainda desafios, porque infelizmente ainda não chegam a todos. Inclusive, tem pessoas que não conseguem fazer inscrição devido à burocracia. Então, faz parte ainda, é um desafio de fazer uma inscrição de uma pessoa que é mais questão oratória do que propriamente escrita, que vem outra dificuldade e outras questões. Sim, sim. Arapiraca trouxe um pequeno cantinho ali, um canto para pegar as pessoas que não conseguem escrever, ajudar, auxiliar. Ajudou Sim, muita gente escreveu, isso foi muito sim. bacana, Pô, vê se- uma, foi importante. Mas, Henrique, hoje o Henrique está atuando em quais instituições, quais trabalhos você está à frente? Conta um pouco para a galera que está nos assistindo e nos escutando. Vamos lá. Atualmente, eu estou igual o pai de Cris, com 3 empregos. Eita! Mas é porque, assim, atualmente eu estou trabalhando no Instituto para a Vida, dando aula de teatro à noite, de 9 anos até 70, 80 anos, e também para pessoas idosas, de segunda-feira no projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos, que é a partir de um projeto da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Arapiraca, que funciona lá dentro do Instituto. Também trabalho na Escola de Artes pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, lá eu dou aula de teatro para as crianças e adolescentes, e à noite dou aula de dança de salão também. E aí estou na Associação Lages, que é só para crianças atípicas, são 14 crianças atípicas que a gente atende, trabalha projetos voltados para isso, o teatro performático a partir da inclusão. E, por último, o SESC, que é dando aula de teatro para idosos, que é a partir de 60 a mais. Não me pergunto como é que eu estou sobrevivendo, mas eu estou vivendo. Tem dia que eu ainda consigo. O único dia que na minha quarta-feira, por exemplo, a quarta-feira à tarde é minha folga. Hoje consegui, assim, terrivelmente, mas já consegui. Mas não me pergunto como é que eu consigo dar conta. Né? É muita coisa, cara. É muita coisa. Cara, isso é incrível. Essa inclusão que tá na sua vida, ajudar outras pessoas, tá dando aula para crianças atípicas, idosos. Como é isso para você? Eu preciso ir um dia. Eu vou marcar com você para ir assistir uma aula se eu puder. Vamos.
Porque isso é incrível. Isso é incrível. Assim, eu comecei a dar aula de teatro, inclusive, a partir da Peixoto de Arapiraca, que eu trabalhei lá 4 anos e 3 meses. E aí, eu percebi que, a partir do teatro, eu conseguia alcançar mais gente. Foi muito melhor e muito mais fácil eles me ensinarem do que eu ensinar eles, porque eu tinha que parar muito. Eu precisava, retornar a pessoa que eu tinha sido formado, a pessoa que eu estava me formando, o artista que eu tinha, e desconstruir muita coisa. E aí, como eu estava falando, tanto o Konstantin Stanislavski como o Augusto Boal, que é brasileiro, né? Esse é brasileiro, teatrólogo brasileiro, um grande diretor, morreu e faleceu em 2009. Ele fala sobre essa questão da repetição e a gente trazer a cena do cotidiano para o dia, para a cena, né? Você fez alguma coisa do dia a dia, como é que você pode fazer isso e trazer para o dia a dia, para o teatro, para o espaço cultural? E foi aí que nasceu a necessidade de dizer assim: dá para fazer teatro com pessoas, atípicas, neurodivergentes, que a gente chama, mas qual seria a linguagem? E foi aí que eu pesquisei mais sobre teatro performático. O teatro performático, ele nasce justamente disso. Eu não preciso exatamente ter um texto na oralidade, mas sim um texto corporal. Qual o meu corpo consegue transmitir esse sentimento, essa leveza e tudo mais. E aí eu agrego outras artes, a pintura, o artesanato, a dança principalmente, a música, porque a partir disso eu consigo guiar, sabe? E aí a linguagem fica muito mais fácil de ser transmitida para quem é atípico, por exemplo, tá? Neurodivergente. E aí, quando a gente faz isso nesse processo, a gente desconstrói de quem é o artista, de quem é o Henrique, para tentar assim, não. E aí eu vinha o repete, né? Eu fazia uma coisa, eu repetia uma, duas, três vezes. Com as crianças atípicas, não, são 10, 4, 20 vezes possíveis, para que eles entendam mais ou menos qual a linguagem que você está transmitindo. E ao mesmo tempo, é muito mais fácil eles sendo guiados a, hoje nós vamos fazer esse movimento, porque tem alguns que são de repetitivos, de movimentos repetitivos. Ele repete o que que eu estou fazendo. Aí, antes que a gente crie uma liberdade para que ele faça só lá na frente, é preciso primeiro criar um vínculo com ele, ele consiga fazer o reflexo, que seja o espelho, para depois eles fazerem sem mim. E aí é outro processo, outras questões. Isso na questão das crianças atípicas. Nos idosos é um desafio grande, porque muitos já não têm a mente já não está formada como criança. Então, tudo já desenvolveu, muitos já têm famílias, já têm netos, cuidam de vizinhos, ainda estão aposentados, gostam de viajar, e aí vem outro caminho, outra situação, que é totalmente diferente das crianças atípicas. Porque aí vem a questão do abandono, do isolamento social, né, muitos não têm, não conversam com outras pessoas, não saem com suas famílias. A família, por sua vez, uma boa parte da população brasileira coloca em abrigos, porque não tem condições de cuidar e tudo mais. Então é outro desafio, e aí transforma mais a vida da gente, porque a gente assim: "Poxa, eu deveria ter olhado para assim, melhor para esse caminho, para essas pessoas". Porque poderia ser eu. Pode ser a gente, né? Que a gente ainda vai ficar velho. Exato. Exatamente, Caramba. pode ser a gente, né, principalmente de idosos, é verdade. É, porra. É isso, assim, é doido, né, é louco. Caralho, eu tô aqui. Esse papo, É, cabeça. Total, velho. É muito doido, cara. A gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente muito. tem que cuidar muito, muito mesmo. É só trabalho, não, viu, Henrique? Não, Deus me livre, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sempre outra coisa que eu faço bacana é trabalhar a questão do cognitivo, da nossa memória, Sim. porque muitos dos idosos, eles acabam perdendo muito fácil, e aí pergunta: "Quem é você? Você é quem?". Aí diz: "Eu estou esperando meu neto", e sendo o neto falando com a pessoa. Então, precisa ter esse cuidado na repetição até de um gesto, mesmo ele sendo repetitivo várias vezes, para a pessoa ser lembrada. Porque o Alzheimer dá a partir de 60 anos, né. Isso vai dando, esquecimento geral da mente. Você não vai lembrando nem quem você é, né. Eu tenho cuidado nisso que você falou. Henrique, mas tenha cuidado para não fazer tanta coisa só trabalho, não, eu faço outras coisas. Eu leio, eu viajo, eu estudo, eu brinco, eu saio, eu me divirto.
bebo vinho, bebo drinks, enfim, bebo cerveja também. Eu gosto de me divertir. Então, cheguei exausto hoje, amanhã eu tenho aula, não tem problema, bebo alguma coisa, amanhã eu vou trabalhar tranquilamente. Porque Nossa, o meu corpo ele funciona muito rápido assim. sim. Eu tenho um metabolismo muito doido assim. Eu, por exemplo, eu não consigo dormir mais do que 5, 6 horas. Mas é importante, o sono também é importante, né? Isso. Exatamente. Não consigo dormir mais do que 5, 6 É, horas, juro a você. é. Até os feriados. O meu sono, ele é muito objetivo. Se eu durmo à meia-noite, 5 horas, 6 horas eu me acordo. É assim, 6 horas eu já tô de pé. Já tá de pé com os galos, não. Aí, tipo, final de semana É, pra mim ainda, tipo, é o dia que eu desligo assim a chavezinha das 8 horas. Eu faço, olha, sábado e domingo é 11 horas, meio-dia. Deixa eu desligar aqui. aham, Também eu vou pro rojão de o quê? 1, 2 horas da manhã, aqui na frente do computador, também tem isso. escrevendo, fazendo alguma coisa, assistindo. Também Aham, tem, durmo um pouco também, né? Comparado, tipo, durmo 1 hora, 2 horas, acordo 8, 6 horas da manhã. É pouco tempo também. uhum. Henrique, É pouquíssimo tempo, né, diga. você, além de ser professor de teatro, você também atua. Um dia desse você Sim, estava com uma peça que você dirigiu também, e teve uma peça isso, que você atuou. Conta um pouco foi. sobre elas. Pronto. O Quarto de Despejo é um espetáculo baseado na obra de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra da comunidade Canindé, de 1955, 54, que faz seu livro falando sobre a comunidade da favela do Canindé e sua vivência enquanto mulher negra e mãe solo de 3 crianças. E aí a ideia surgiu da leitura, mais uma vez da leitura. Eu estava lendo algumas coisas voltadas de negritude, foi que eu me deparei com a história de Carolina. Poxa, por que a gente não consegue fazer um espetáculo, voltar para a negritude? Eu já fiz tanta coisa, o que é que está faltando fazer? Porque eu tenho isso. Se eu fiz alguma coisa, eu digo, não, está faltando alguma coisa que eu não fiz ainda. Tem espetáculo que eu preciso falar mais, ainda não falei, sabe? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer é um espetáculo falando sobre soro positivo. Ainda não consegui ainda parar, mas eu já montei a peça. E aí acontece numa sessão terapia entre a terapeuta e o paciente. E aí, nessa sessão, ele fica dizendo as angústias e tal sobre as pessoas que são soropositivas. Hum, Porque é um Caramba, tema que não se fala muito, né? não se fala. E aí eu gosto muito, assim, não se fala no sentido do teatro, Sim. Não, é um tema que né? ele veio um boom quando estava naquele momento de Sim, muita pessoa se contaminando. Aí ele se fala em momentos esporádicos de vacinação, de sim, cuidado. Mas isso. um assunto que tem Uhum. que ser falado. Você acha que saiu um filme brasileiro sobre isso agora há pouco? Tem, saiu. As máscaras, As máscaras, é. das máscaras. Isso. E máscara de oxigênio não cairão. Uhum. E aí, quando foi a proposta de fazer o espetáculo tinha 25 atores na primeira montagem. A gente, pelo amor de Deus, se eu for vir fazer com 25 pessoas, não vou ter mais nunca, nem o financeiro não vai render muito, porque a gente recebe muito pouco, né? Aí eu disse, não, vou reduzir. Aí a gente foi reduzindo, reduzindo, ficamos em 8, e faltava um personagem. Eu tive que dirigir e atuar. O meu personagem é um cigano, só tenho 3 aparições para dar uma liga na história e tudo mais. Mas a proposta desde o início foi que eu fosse só apenas o diretor, e aí dirigir e produzir o espetáculo, requer muita paciência, porque você precisa liderar o elenco, a sua cabeça precisa estar bem para você não adoecer, fora da conta dos seus trabalhos também. E aí você acaba dando até os seus finais de semana que você já tinha, já não tem, vai ter que ter mais agora. Porque vai ter que dar conta daquilo que foi ensaiar, encontros, preparação de corpo, figurino, cenário e tudo mais. Já o outro, do Cheiro de Vó, ele trouxe algo mais desafiador, porque além de atuar, eu era o que fazia, representava. Então eu estava a me auto me dirigindo. O que eu fazia, eu digo, não, tá errado. E aí um dos ensaios foi que eu chamava uns amigos meus para ver, olha, essa cena tá assim. Aí eles, que Henrique, eu acho que pode melhorar aqui, pode melhorar ali e tudo mais. Mas a direção do espetáculo é minha e a criação do texto também é minha, que fala sobre cheiro de vó. E vem muito das experiências que eu tive de conto professor lá no Sesc, com idosos de 60 a mais,
e minha vivência familiar, que eu não tive afeto familiar, paterno e materno, né. Foi aí que eu disse: "Não, preciso fazer alguma coisa". Aí depois, por exemplo, eu tô com 33 anos agora, tá com 2 anos que eu conheci meu pai e a família dele. Poxa, Então, isso também trouxe umas vivências, trouxe algumas coisas dentro da minha casa, dentro da minha vivência, dentro da minha família e da minha vida para o teatro. Eu disse: "Não, eu acho que a avó tem isso, a avó tem aquilo, cada avó tem um cheiro". Aí foi um cheiro, cada avó foi um cheiro de eita, o espetáculo tem que ser cheiro de vó, porque representa tanto os avós quanto as avós. E aí surgiu o ele é um espetáculo. monólogo, É um monólogo, 45 minutos. um monólogo, 45 minutos, Sim, sozinho e decorado, sem. sozinho em É, cena, é difícil. Não é para muitos não, é. viu? E assim, e para completar, eu ainda tenho a loucura que, assim, o espetáculo ele nasce nessa história, mas ele nasceu de uma contação de história que eu faço. Eu faço uma contação de história falando sobre um menino que mora num sítio e tem a avó. E aí, nessa contação de história, ele diz que perdeu a avó. Só que quando eu fui montar o espetáculo, eu disse assim: "Eu preciso montar algo falando da avó e a avó apareça", porque a proposta é a avó aparecer para sociedade. Eu disse: "Não", então o que é que eu fiz? Eu fiz o espetáculo voltado pra idosa e quase no final é que, eu faço a cena, por exemplo, do início até o fim com uma máscara, caracterizado de uma senhora, com tanto a bolsa, confeito, e aí o cheiro de vó vem também da alfazema que eu vou passando no início da plateia, passando mão por mão para que eles tinham o cheiro justamente dessa essência, do que era o cheiro de vó. Aí a partir do início o público já se envolve com a história por conta do cheiro da alfazema. Aí não aí distribuo a alfazema nas mãos, depois eu vou distribuindo confeito de hortelã, que são as balas de hortelã, bala de canela, sabe, essas coisas que remetem muito. Lanche, bananola, e que tragam a memória, o afeto. Eu quero que você vá assistir, precisa Eu quero assistir. assistir, eu quero assistir. Eu vou sair chorando. Já, daqui eu já tô só É. lembrando o cheiro de vô, de vó. Eu, caralho, velho. Isso aí. Foi. E aí pronto, dessa história foi surgindo o espetáculo por completo, aí eu consegui fazer aí nessa história eu consigo fazer a personagem da avó, que é falando sobre tudo, e do neto que aparece no final, só que quando ela aparece no final, a avó ela já não tá mais, porque ela faleceu, e ele não chegou a tempo, né. E aí tem uma crítica sobre isso, a gente não chega a tempo às coisas. Qual é o tempo que a gente tem, né? A gente tem Que tempo pra tempo é esse que a tudo, gente é. se perde no meio do caminho? A gente tem tempo pra tudo, mas o mais importante que é as pessoas nossas, a É. gente não tem tempo. A gente não tem, e a gente, desperdiça muita coisa, com muita coisa, assim, sabe, Coisa, muita pouquíssimas coisa. coisas a gente vai dizer assim: "Poxa, não vou fazer isso não, depois eu faço", você vai deixando depois eu faço, quando você vê, não tem mais nem o depois nem faz. Henrique, me fale um pouco, sem spoiler, porque tá chegando, logo logo vai ser lançada a série. Me fala um Hum. pouco do Samuel. Quem é Samuel na sua vida? A série Contos Ai meu Deus do céu. Perdidos. Como foi ser, vamos dizer assim, ter uma preparação de elenco com a Luciana Souza, que do Apoió, muito foda Sim. também. A galera que veio aqui, muito fantástico. Como foi essa preparação para você? Como é que você achou? Me conta um pouco dessa sua experiência como Samuel. Olha, Samuel pra mim foi um desafio maior da minha vida enquanto personagem. Eu sempre vou dizer isso, eu já fiz muito personagem, foi difícil, eu já fiz um personagem de uma mulher que era muito difícil, numa peça de teatro há muito tempo atrás, era muito difícil fazer mulher, mulher tem muitos trejeitos. Mas eu confesso que o Samuel, ele me pegou de um jeito, assim, e ao mesmo tempo, no momento que eu estava precisando de algo que renovasse as minhas energias para fazer teatro, para continuar fazendo cinema, para continuar fazendo audiovisual, enfim, para continuar fazendo cultura e não desistir. E ele quando chega, ele chega para mim como um presente, diz assim: "Olha, esse é para você, agarre, faça o que tem para fazer com ele e tudo mais". Confesso que no início da preparação, eu tive muita dificuldade de encontrar, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de se comunicar com o outro em cena, para que saísse muito natural. E aí a Luciana, ela fez, várias preparações, ela: "Olha, façam assim, traga isso, traz não sei o quê". A gente fez várias preparações,
Mas de todas as coisas que foram a gente foi fazendo, eu acho que o viver a cena, como o Anderson pedia, era muito mais fácil do que propriamente lembrar do processo criativo. Porque saiu muito mais dessa assim, não faça daquele jeito. Ele chegou lá e disse assim: olha, nós vamos gravar aqui a cena na casa, tá você e tá ele e tudo mais. Aí eu disse, não tem nada a ver com aquilo que a gente saiu. Mas, e se preparou, né? Mas aí foi o que foi mágico, porque a cena foi construída com os dois juntos em cena, que era eu e o Gabriel. E ficou muito mais, assim, fascinante, mais natural. Eu amo aquela cena. Aquela Eu cena é gosto de linda. todas, mas aquela sou mais apaixonado. É, aquela é da igreja. Da igreja, sim, sim. Não, o massa é porque assim, na preparação, vocês estão numa sala de aula, vocês estão em Sim, algum ambiente que não tem. Mas quando você vê a coisa fantástica que Márcio e Lili fez na direção de arte, que você vê o cenário, você fala, caramba, sim. eu tenho um pouco espaço, como na preparação do teatro você já planeja os seus passos, Então lá você você, sente os objetos, é isso mesmo. você lá tem os objetos e aí você já muda totalmente. Aquele aperto de mão Muda. Isso. arrepiou. A gente que escreveu o É. roteiro. Nossa, aquele aperto de mão, antes que antecede um pouquinho, que Samuel toca na parede, é uma conexão muito grande e é uma carga de energia também muito grande para uma cena que a gente ficava assim várias vezes e eu não me cansava, porque era uma cena muito boa de se fazer, sabe? E Samuel ele veio com ideias totalmente diferentes. Enquanto o Henrique, não sei o que e tal. Agora, uma coisa que eu gosto muito de Samuel são as características nordestinas. Vote, aí danou-se. Aí isso eu gosto. Vou pegar esse seu Nossa, gancho. eu adoro. Vou pegar esse É, seu gancho. Henrique e Samuel. O que um tem, o que o outro não tem. O que é que você viu nesses personagens? Tipo, o Henrique não faria isso. Samuel é mais contido, né? Não tô dizendo que você é um cara muito. Você é um cara feliz. Um cara sorridente, onde você uhum. chega, você transborda energia. O Samuel é mais tímido, que eu percebi. Seria isso? Essa diferença dos dois? Essa diferença e a ideia, por exemplo, eu não quero investigar nada. Samuel, a ideia dele é querer fazer algo. Então, ele quer investigar. Não, enquanto o Henrique quer só viver o que está acontecendo e tudo mais, Samuel quer ir a fundo o que está acontecendo. Ele quer saber o porquê. E Muito aí há uma massa. diferença muito grande enquanto o Henrique, enquanto o personagem. Porque o Henrique não tem isso. O Henrique procura saber as coisas dele, os trabalhos, ajuda algumas pessoas, mas é totalmente diferente de Samuel. Samuel, ele não é ajudar. Ele traz um enredo muito bom para descobrir o paradeiro da sua história e tudo mais. Eu não posso falar muito, porque se eu for falar muito, eu não acabo. Isso. Ó, galera, você vai estar escutando aqui, vai estar assistindo. Logo, logo vai ter novidade da série aqui. Fiquem ligados aqui na Pelo nossa amor rede de Deus. social do Henrique, que vai Sim, estar. sim. Vamos estar divulgando com força total essa série Sim, maravilhosa sim. que vai sair aí logo, logo. Henrique, a gente tá chegando no final. Ah, Sim. Henrique, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem 3 livros e 3 filmes. Hum. 3 livros. Aí eu indicaria, Augusto Boal, que deixa eu pegar aqui um livro, eu sempre tenho um deles, certo? A Ingrid, que é maravilhosa, que é o teatro, Ingrid Dormier, que é o Tela, que ela fala sobre jogos teatrais, certo? Maravilhoso. Aí indicaria do Konstantin Stanislavski, que tem a construção da personagem e a construção do ator, que são totalmente diferentes, Sim, né? A sim. construção da personagem e a construção do ator. E o Teatro do Oprimido, que é do Augusto Boal. Esses três. Eu sempre digo o brasileiro, que é o Augusto Boal, porque ele é uma referência mais prática da nossa realidade do Brasil. Sim. Claro que existem outros, né, outras situações, mas ele em si, de outras coisas, por exemplo, Fernanda Montenegro é uma atriz, então, a Fernanda Torres é outra, e aí sucessivamente. Mas eles não desenvolveram técnicas que ajudassem a fazer isso e isso. Eles direcionam a forma de atuar deles. É aquela forma, a linguagem que eles têm. Mas eles não direcionam tecnicamente.
olha, eu fiz esse gesto porque Augusto Boal fazia assim. Ah, eu desenvolvi a partir disso do experimento que eu fiz nesse filme e tal. Então eles não trazem dessa abordagem, tá? Que fique bem claro que é assim, não, mas eles não são atores, mas não são pesquisadores, Sim, que é sim, totalmente diferente, é verdade. tá? E 3 filmes que eu indicaria, ai meu Deus, eu gosto muito do Auto da Compadecida, para mim é um dos filmes maravilhosos, assim, sabe, de verdade. Auto da Compadecida, Eduardo Mão de Tesoura, porque eu acho que ele guarda algo muito da gente, que a gente não consegue, enxergar o outro. Eduardo Mão de Tesouras, eu acho que ele traz muito é um filme muito antigo, mas ao mesmo tempo, ele traz uma abordagem muito massa, de alguém isolado que ninguém vai lá, que ninguém cuida. Quando ele desce com as tesouras deles e tudo mais, ele é maravilhoso até o tempo de fazer alguma coisa, sabe. E isso é sociedade. Você só é bom até você fazer algo. Quando você faz alguma coisa errada, uma vírgula, aí começa a crítica ali e julgamento. E por último, meu Deus, gosto de tantos filmes, mas é muito difícil explicar só 3, muito difícil, Muito muito difícil. difícil. É, muito difícil mesmo. Mas eu gosto muito, meu Deus, eu falei o Auto da Compadecida, falei Eduardo Mão de Tesouras, e gosto do Gasparzinho. Pô, Gasparzinho é maravilhoso, Gasparzinho gosta. É, É um filme. porque faz justamente isso, o pai não dá valor ao filho que tem. Aí quando o filho vai para outro canto, que ele morre, é que ele veio dar valor. Porque ele tem, fala sobre um pai solo que, por exemplo, que ajuda, que toma conta só da filha, né, que perdeu a esposa. E o Gasparzinho fica lá na casa assombrando e tudo mais, né? E ela chega, né, sem saber de nada e tudo mais. Só que no decorrer da história, os 2 acabam virando amigos. E ele consegue ver novamente a esposa, mas ele entende que ela já partiu. Então tem muito da perda, que a gente não se acostuma com a ida da outra pessoa e fica presa ao espírito, ou ao cheiro, às lembranças, e não consegue continuar a vida. Então, por isso que eu gosto do Gasparzinho. Gasparzinho. Pô, bacana, bacana. Henrique, muito obrigado por ter participado desse podcast. Valeu mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço. Arrumar um tempinho nessa sua correria. Valeu, obrigado de coração. Henrique, obrigado. É uma loucura. A galera quiser encontrar o Henrique, como é que pode encontrar nas redes sociais? Vai estar na descrição aí, mas deixa aí pra galera que tá assistindo o vídeo, vai estar escutando o podcast. Neto, primeiramente, muito obrigado a você, esses telespectadores, esses assim, apaixonados por cultura, por nerd, pelo nerd tatuado, sabe? E assim, a gente sabe da importância que se tem um espaço, então a gente sempre aproveitar esses espaços que são nos dados, nos permitido, para a gente mostrar um pouco também do nosso trabalho e mostrar o quanto a gente também tem essa, eh, vem desenvolvendo tanta coisa no decorrer do tempo, né. Mas as minhas redes sociais são o seguinte, eu tenho 2, porque uma é da companhia Fulô de Mandacaru, a qual eu faço parte, que é Cia Fulô, @ciafulô, aqui de Arapiraca, e a segunda que é Henrique Avlis, Avlis, que é o Silva de trás para frente. E aí Henrique Avlis Oficial, OFC, que são as 2 redes sociais. Pô, bacana. Galera, as redes sociais do Henrique vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui até agora. Não se esquece de seguir, compartilhar e marcar, dar o joinha aí no vídeo. Muito obrigado e que a força esteja com vocês. Valeu, galera nerd. Fomos! Valeu, tchau, pessoal.